pessoas ficaram arrepiadas, testificando. Irmão, Deus fez grandes coisas em nosso meio essa noite. Muitos demônios foram expelidos. Muitos demônios foram expelidos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Não há poder na oração. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz que quando Elias orou, não choveu sobre a terra. E ele disse: só vai chover seguindo a minha palavra. Podia vir qualquer outro profeta, não faria chover, se não fosse o profeta Elias. Porque há poder na oração. Glória a Deus. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu quero declarar, irmão, em nome de Jesus, que a cadeira que está vazia vai ser a tua casa que vai sentar em nome de Jesus. Vai ser a sua família que vai sentar nessa igreja em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Antes de nós vermos a palavra, eu queria que você adorasse o Senhor rapidamente comigo. Amém? Amém. Glória a Deus está aqui. Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes ouvir. Glória de Deus está em mim. Deus está em mim. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes ouvir. Agora diga para quem está do seu lado: Deus está em ti. Deus está em ti. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes ouvir. Nós podemos aplaudir a presença de Deus. Vamos ao assento neste momento. Abra sua Bíblia comigo em João 10. João 10, a partir do primeiro versículo. Nós vamos estar caminhando do 1 ao 18, depois o versículo 27 e 28. Amém? Amém. Irmão, quero dizer algo de coração aqui para a igreja. Amém? Amém. Estou tão feliz de ver a igreja aqui hoje. Glória a Deus. Quero dizer que eu amo a sua vida. Glória. Eu, para quem está do seu lado, te amo, meu irmão. Te amo, meu irmão. Não vale virar um marido com a mulher, né, irmão? Vira com a outra aí. Você já diz: eu te amo todo dia com a tua esposa e com o marido. Com um irmão diferente, né? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Como é alegre o povo de Cristo, né? Glória a Deus. Você fala um eu te amo, né? Uma palavra assim, como nós sentimos Deus. Né? Eu queria ler esse texto com a igreja. Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu creio que o Espírito Santo vai falar com você essa noite. Amém? Amém. O título é Jesus, o Bom Pastor. E diz assim: na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. E chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Vamos repetir também no versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, revira o lobo, e deixa as ovelhas e foge, o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário, e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar a estas, elas ouvirão a minha voz, haverá um rebanho e um pastor. Repita comigo: um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Eu queria que a igreja repetisse comigo o versículo 27. Vamos lá para o versículo 27, que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Que texto maravilhoso, irmãos. Que palavra poderosa. Eu amo esse texto, né? Aqui o título é Jesus, o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Irmão, Jesus é o bom pastor. Eu acho maravilhoso porque Jesus ele usava metáforas e histórias para poder empregar para a multidão naquela época coisas que eram comuns no dia a dia. E Jesus ele retrata as ovelhas, ele usa as ovelhas como metáfora de sendo o seu povo, né? Jesus usa as ovelhas como metáfora de nós sendo o povo como ovelhas, porque ovelha era muito comum no meio de Israel, né? Em Judá e em Samaria, na Judéia e Samaria, as ovelhas elas tinham a maior quantidade, tinha mais ovelha do que qualquer outro tipo de gado. Então, um dos motivos de Jesus usar a metáfora de ovelhas é porque era algo muito comum, não é? E é interessante que no versículo de número 9, Jesus ele fala, olha o que Jesus ele fala no versículo 9. Eu pedi até para a igreja repetir comigo, ele diz: eu sou a porta. Repita comigo mais uma vez: eu sou a porta. Quando Jesus ele fala eu sou, não, eu queria parar por enquanto aqui. Quando Jesus ele fala eu sou, Jesus ele estava falando não apenas de que ele era a porta, mas quando ele fala eu sou, ele estava se referindo ao mesmo Deus que se manifestou no deserto a Moisés na sarça ardente. Ele estava falando para o povo: olha, eu sou o mesmo Deus que se manifestou no deserto a Moisés. Quando Moisés estava no deserto, Deus se apresentou a ele na sarça ardente. Quantos já ouviram essa história? Amém.
E Moisés fala para Deus: o que eu vou falar para o povo de Israel? Quem que me enviou? E Deus fala para ele: diga que o eu sou me enviou a vós. Então, quando Jesus ele estava falando eu sou, ele estava falando: eu sou o mesmo Deus que estava também lá no deserto com Moisés. E quando ele fala o eu sou, era para que o povo de Israel se lembrasse da promessa do Messias no dia vindouro. E ele continua dizendo: eu sou a diga a porta. Aleluia. Irmãos, é interessante que os pastores daquela época, eles criavam as ovelhas, cabras, e quando eles tiravam as ovelhas para pastar durante o dia, eles levavam elas para lugares onde obviamente tinha pastagem, onde tinha água, até porque era muito comum ter escassez de água naquela época, então eles levavam elas para lugares distantes e depois traziam. Mas os pastores, quando ia chegando no final do dia, eles iam guardar as suas ovelhas no aprisco. E o pastor, ele fazia como que um muro, ele fazia como que um muro de pedras, de madeira, era algo, podemos dizer, ou redondo, ou quadrado, era mais comum ser feito de uma maneira redonda. E no topo do muro, o pastor ele colocava pedras soltas, ou algo que, quando um lobo viesse a pular aquele muro, ou um salteador viesse a tentar pular aquele muro para roubar uma ovelha, ele derrubasse uma daquelas pedras, um daqueles objetos, para que fizesse barulho, e ele despertasse do sono para salvar as suas ovelhas. É por isso que no versículo de número 1 ele diz que aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte é ladrão. Os pastores então eles faziam isso, mas quando Jesus ele diz eu sou a porta, é porque naquela época não tinha uma porta no aprisco das ovelhas, não existia uma porta física. Os próprios pastores eles eram a porta. Os pastores então eles faziam aquele muro de contenção. A igreja está prestando atenção, digam amém? Amém. Eles faziam aquele muro e eles se colocavam no lugar da porta, porque não tinha porta, eles mesmos eram a porta. Então Jesus ele estava dizendo que ele próprio era a porta. Não tinha uma porta física, no sentido de uma porta material, de madeira, de pedra, porque ele mesmo é a porta. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus é a porta. Aleluia. E aqui ele continua dizendo no versículo número 9: se alguém entrar por mim. Se alguém nos dá uma ideia de condição, porque nem todos entraram pela porta. Lembre que o caminho para o céu é estreito, mas largo é o caminho que conduz à perdição. Ele continua dizendo: salvar-se-á, porque todos aqueles que entram pela porta, que é Jesus, recebem a salvação. E ele diz: e entrará e sairá e achará pastagens, porque somente em Jesus nós somos verdadeiramente alimentados. Somente Jesus ele pode nos alimentar e nos nutrir verdadeiramente. Eu queria que você olhasse comigo no versículo de número 11, versículo de número 11, e vai dizer o seguinte: eu sou bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Jesus aqui nesse momento ele estava falando a respeito do seu sacrifício. Jesus, ele verdadeiramente deu a sua vida pelas ovelhas. Um pastor de verdade, ele lutava pelas ovelhas. Ele não deixava a ovelha ir embora. Existem ovelhas rebeldes, existem ovelhas que querem fugir da proteção do pastor, mas o pastor, ele não deixava as ovelhas fugir. Um pastor de verdade, ele sempre ia atrás das suas ovelhas. E quando vinha um lobo, ou um urso, ou um leão, ele lutava com um leão ou com qualquer outra fera para poder tomar a sua ovelha de volta. E assim, irmãos, Jesus, ele fez isso por nós quando ele foi pregado naquela cruz do
Esses dias eu vi uma foto que me marcou muito. Irmãos, eu estou só no comecinho da pregação, viu? Esses dias eu vi uma foto que me marcou muito. Não era de uma ovelha, mas, se eu não me engano, era de uma cabra. E aquela cabra, ela era uma cabra mãe, né? E ela estava rodeada de chitas na foto. Quem sabe o que é chitas? Chitas é tipo onça, né? Ela estava rodeada de chitas. Irmãos, que foto pesada. Quando eu li aquilo, me deu até uma tristeza. E as chitas estavam uma com a boca na garganta, outra com a boca na barriga, outra com a boca na perna, eram várias. E o fotógrafo que tirou aquela foto, ele escreveu que aquela chita mãe, a mãe, ela estava correndo, mas os seus filhotes ficaram para trás. E aqueles animais, aquelas feras, eles iam comer os filhotes. E ela volta, e ela para que as chitas viessem comer ela, para que os seus filhotes viessem a fugir. E eu quero te dizer algo que para você talvez pareça ser muito pesado, mas foi isso que Jesus fez por nós. O diabo, ele estava, né, podemos dizer, de uma certa maneira prevalecendo. Mas Jesus, ele realizou um sacrifício perfeito para que os nossos pecados não fossem mais cobertos, mas verdadeiramente limpos e lavados. Jesus, ele se colocou em nosso lugar para que nós viéssemos a ser salvos. Aleluia. Será que você pode dizer glória a Deus por isso? Ele diz no versículo de número 16, eu vou adiantar, irmão, porque eu tenho outras coisas para falar. Versículo de número 16, diz o seguinte: ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Também convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Né? Jesus aqui estava falando das outras ovelhas. Jesus ele estava falando a respeito dos gentios, que o Evangelho não estaria mais limitado somente a Israel, mas o Evangelho alcançaria nações, povos e todas as línguas, para que todos estivessem juntos nele, para que houvesse apenas um rebanho e um pastor. Irmão, eu quero te dizer algo nessa noite. Eu quero te dizer que Jesus está nos preparando para fazermos parte do seu grande abismo que é o céu. Jesus está nos preparando para fazermos parte do único rebanho e para estarmos com o único e supremo pastor que é Jesus no céu. Jesus está cuidando da minha vida e da sua vida. Ele deu a sua vida por nós, para que através dele nós viéssemos a ter vida e vida com abundância. Aleluia! E é interessante, irmãos, que muitas vezes nós queremos nos comparar a águias ou leões. Você vê muitas pregações, pessoas dizendo: você é uma águia, você é um leão. E verdadeiramente Isaías diz que aqueles que esperam no Senhor subirão como águias. Mas Jesus, ele em nenhum momento nos comparou como águia. Jesus, ele nos comparou como ovelhas. As pessoas querem se comparar como águias, como leões, porque são animais que demonstram poder, animais que demonstram domínio de algo, animais fortes, animais poderosos. Mas Jesus em nenhum momento nos comparou a nenhum tipo de animal desse. Jesus ele nos compara a ovelhas, porque a ovelha é fraca e a ovelha precisa do cuidado do pastor. Aí você diz: não, João, eu sou forte. Você não é forte coisa nenhuma. Você é uma ovelhinha fraquinha. Né? Pode ser do tamanho de Vinícius, mas você, no mundo espiritual, é uma ovelha fraquinha. E Jesus ele nos compara dessa forma, como ovelhas. Diga para quem está do seu lado: você é uma ovelha. Aleluia. Irmão, eu quero ser ovelha de Jesus. Aleluia. Né? Eu queria aqui destacar algumas características da ovelha. Quantos querem ser ovelhas de Jesus? E a primeira característica que eu queria destacar é que a ovelha ela tem visão limitada. Preste atenção nisso. Uma ovelha ela tem visão limitada. A ovelha não enxerga mais do que 20 metros. É por isso, irmãos, que nós precisamos
está em todo tempo sobre a proteção do Supremo Pastor. Porque nós temos visão limitada, mas Jesus, ele tem a visão ilimitada. Aleluia. Irmãos, muitas vezes eu sinto de conversar algumas coisas com alguns irmãos, e há um tempo atrás eu quero confessar algo. Teve uma pessoa que ficou muito chateada comigo, e aí mandou um recado, né? Por um parente, falou: Senhora, diga para ele que eu não vou mais na igreja. Eu falei: mas por quê? Não, porque ele me falou algo que eu não gostei. Irmãos, quando eu falo algo, ou quando Deus usa alguém, né, para falar algo com você, alguém de autoridade no sentido do mundo espiritual, não é porque eu estou querendo tomar conta da sua vida, mas é porque o Supremo Pastor muitas vezes está nos mostrando algo que nós não estamos enxergando. E Jesus, irmão, ele coloca, aleluia, ele coloca a visão dele, aleluia, nessa noite, para que você enxergue melhor em nome de Jesus. Jesus, ele quer te mostrar coisas que você não está vendo. Uma ovelha, ela tem visão limitada, ela precisa do cuidado do pastor, porque ela não enxerga. Aleluia. Não adianta botar óculos, irmão. Não adianta botar óculos. Nós temos visão limitada. Uma outra característica da ovelha é: a ovelha, não tendo quem as guie, ela segue qualquer outra ovelha. Se a ovelha não tem um pastor para guiar, ela vai seguir qualquer outra ovelha. E é por isso que você vai ver notícias de ovelhas morrendo. Tem uma notícia aí, irmão, de um pouco tempo atrás, num país aí do Oriente, né, de alguma coisa assim, enfim, que caiu, se não me engano, mais de 1.000 ovelhas no mesmo abismo. Porque uma foi, e a outra foi indo atrás, e foi uma caindo por cima da outra, correu não sei quantas mil. Porque uma ovelha, não tendo pastor, ela vai se guiar por outra ovelha que não tem visão. E por isso que é importante nós sermos guiados somente por Jesus, porque Ele é o supremo pastor das nossas vidas. E nós devemos ser guiados pela Sua palavra. É a palavra do Senhor que nos guia. Aleluia. Outro ponto interessante é que uma ovelha não discerne entre capim bom e ruim. Você sabia disso? Uma ovelha, ela não discerne entre capim bom e ruim. Fica para quem está do seu lado: uma ovelha não discerne entre capim bom e ruim. Uma ovelha não discerne entre capim bom e ruim. Uma ovelha, ela sai comendo qualquer coisa que ela vê pela frente. E ela pode comer muitas vezes capim envenenado ou ervas que ela vai colocar para dentro e vai matar ela, e vai deixar ela doente. Irmão, deixa eu te dizer algo: as palavras que saem desse culto, as palavras que são pregadas na live, as palavras que têm vindo desse lugar, são palavras para manter a sua vida de pé. Pessoas dizem: não, mas eu não quero ouvir isso, eu não quero ouvir esse tipo de palavra, eu quero buscar uma palavra em outro lugar. Olha, eu gostei da palavra de fulano de tal, eu gostei de tal palavra, mas a palavra de Deus para a sua vida, irmão, está saindo desse lugar essa noite, em nome de Jesus. A palavra de Deus para a sua vida tem sido pregada nesse culto. E não é a ovelha que escolhe o capim que ela vai comer, é o pastor que escolhe o capim que a ovelha vai comer. É muito comum você ver lá, até crente postando bobagem na internet. Posta nada com nada que está escrito na Bíblia. Fulano falou isso, dá vontade de mandar para o irmão. Então, onde que está escrito isso? Sabe por quê? Não sabe discernir entre capim bom e ruim. Irmão, nessa noite eu quero profetizar que você está se alimentando de capim bom, em nome de Jesus. Você está comendo o alimento espiritual que vem dos céus essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Uma ovelha, irmão, ela tem um estômago gigante. É interessante até que tinham pesquisadores que achavam que a ovelha ela tinha 2 estômagos.
de tão grande que é o estômago da ovelha. Tem uns crentes que parecem dois estômagos, né? Eu vou confessar que eu também pareço ter uns dois estômagos, né? Eu vou por dois. Chego no restaurante, eu vou comer uma pizza, qualquer de dois, qualquer de três, manda essa para cá, né? Mas, irmãos, é interessante que tem outro ponto que se liga a esse. Além da ovelha ter um estômago grande, a ovelha, ela passa o dia inteiro comendo. E não é para você passar o dia inteiro comendo, irmão, no sentido, né? Passar o dia inteiro comendo pizza, bolo, né? Comida. Mas eu estou falando no sentido espiritual. Uma ovelha, ela precisa estar em nome de Jesus, em constante tempo, o tempo todo se alimentando da palavra de Deus. Eu e você precisamos estar o dia inteiro nos alimentando da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai te manter de pé, irmão. É a palavra de Deus que vai te nutrir. É a palavra de Deus que vai te alimentar verdadeiramente. É a palavra de Deus, irmão. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Repita comigo: eu preciso me alimentar da palavra de Deus. Tem gente que se alimenta de tudo quanto é tipo de coisa, né? Se alimenta o dia inteiro de Netflix, de vídeo de internet, menos da palavra de Deus. A pessoa sente fome. Todo mundo tem uma fome, mas essa fome só pode ser preenchida por Jesus. O vazio dentro de nós só pode ser preenchido por Jesus. O vazio só pode ser preenchido pela palavra de Deus. Diga para quem está do seu lado: a palavra de Deus está te enchendo essa noite. Aleluia! Glória a Deus! É a palavra de Deus, irmão. Uma ovelha, ela fica feliz quando ela é tosquiada. Sabe o que é ser tosquiado, irmão? A ovelha, ela precisa de tempo em tempo cortar a lã dela, porque senão ela fica, né, cheia de lã, fica pesada, ela não consegue nem andar direito. E por algum momento, talvez a ovelha ela fique até meio chateada, meio raivosa, quando está cortando a lã. Mas um ponto muito interessante é que depois da lã cortada, ela fica muito feliz, ela fica muito alegre. Irmão, sabe o que Jesus está te falando essa noite? Quando Ele precisa aparar as suas arestas, quando Ele precisa tosquear o pelo lá, o que já está pesado, está te causando peso. Talvez de início para você te cause uma certa tristeza, talvez você fique chateado, mas eu quero te dizer algo: Deus ama o filho, Deus corrige ao filho que ama. Deus, Ele tira tudo aquilo que está em excesso. Deus, Ele apara as nossas arestas, e de início parece que é algo ruim, mas eu quero te dizer algo, irmão: depois nos traz grande alegria, porque nós ficamos leves. Irmão, na presença do Senhor nós somos verdadeiramente leves. Por mais que você seja pesado, mas na presença de Deus você se sente leve. Aleluia! Jesus quer que você saia daqui nessa noite leve, em nome de Jesus. Por mais que você tenha entrado aqui pesado essa noite, mas você vai sair leve, em nome de Jesus. Aleluia! Jesus quer tirar todo excesso de lã, irmão. Todo excesso, tudo aquilo que está te causando peso, tudo aquilo que está trazendo aflição. Ele quer tirar o excesso de lã. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você veja que o irmão está do seu lado, você vai repetir comigo essa característica. Você vai dizer: ovelha não dá coisa. Ovelha não dá coisa. Oh, Jesus. Misericórdia, né? Ovelha não dá coisa. Ovelha não é briguenta. Aleluia. Você pode dizer glória a Deus por isso?
ovelha não dá coice, ovelha não é brigueira. Sabe quem dá coice? Bode. Aí eu te pergunto, você é ovelha ou você é bode? Não? Bode dá chifrada, irmão. É? Você é ovelha ou você é bode? Não? O bode, ele não quer ouvir o pastor, ele quer sair correndo. O pastor chama, o bode não vem não. O bode ele sai correndo. Pode botar na internet vídeo de bode. Está lá o moço querendo alimentar, ele dá cabeçada até na comida dele. Né? Jesus está querendo te dar um alimento, mas você está querendo dar cabeçada até na comida que Jesus está querendo te dar. Porque você não quer ouvir a redenção do Senhor. Irmão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. A partir de hoje eu quero declarar que você não vai mais dar coice em nome de Jesus. Oh, glória! Vai ter gente aqui que não vai dar mais chifrado no outro, irmão, em nome de Jesus. Não vai dar mais coisa. Irmão, infelizmente tem crente. Estou falando uma mentira? Ó, fulano falou tal coisa aqui. Ele vai se ver comigo. Esse dia estava na casa da pessoa, a pessoa falou, ó, fulano mandou tal coisa para mim. Deu vontade de mandar um áudio xingando tudo quanto é nome. Depois eu pedi mão para você, mas eu ia falar o que ela precisava ouvir. Oi, irmão, você é ovelha em nome de Jesus. Você é ovelha. Viu? Jesus disse, se te bater numa face, vira outra. Se te pedir a túnica, dê a capa. Se o teu inimigo, não falou teu amigo, se o teu inimigo te chamar para andar uma milha, vá duas. Bendizei o que vos maldize, orai pelos que vos perseguem. Diga para quem está do seu lado, você vai sair tranquilo nessa noite. Você vai sair tranquilo. Ó, a ovelha é tranquila, viu? A ovelha é tranquila. A ovelha é um animal tão dócil, irmão, que os outros podem fazer maldade com ela, mas é muito difícil ela fazer algo ruim com os outros. Porque cada um dá o que tem. Os outros podem fazer coisas ruins para você, mas a palavra de Deus diz que nós não devemos pagar o mal com o mal, mas o mal com o bem. Vocês podem dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia! Um outro ponto, o pastor ele sempre coloca óleo na cabeça e ouvido das ovelhas, para espantar os bichos e os bichos. Se o pastor ele não coloca o óleo na cabeça e nos ouvidos da ovelha, vêm os bichos e colocam ovos, larvas, e as larvas vão para o cérebro da ovelha e a ovelha fica doida. E sabe o que significa óleo na Bíblia, irmão? Unção. A palavra do Senhor diz, né, que sempre sejam alvas as tuas vestes e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Em Salmos diz, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A unção do Senhor ela vai proteger a sua mente. A unção do Senhor ela vai proteger os seus ouvidos. Pode vir um bicho tentar pousar, mas você vai estar protegido e resguardado pelo Senhor em nome de Jesus. Você vai estar guardado pelo Senhor em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! A ovelha ela só ouve, né? A ovelha ela só ouve a voz do seu pastor. É interessante que podem ter vários rebanhos juntos. Podem ter vários, irmãos, vários misturados. Várias ovelhas de vários rebanhos misturados. Mas quando o pastor chama, elas saem daquela misturada toda e seguem o pastor. Aleluia. Aleluia. Jesus, sabe o que Jesus está falando para você essa noite? Você precisa ouvir mais a voz dele. Você precisa ouvir mais a voz de Jesus. Aleluia.
Não importa onde você esteja, quando Jesus te chamar, você tem que vir. Aleluia. Interessante que o pastor ele tem duas ferramentas: a vara e o cajado. Repita comigo: vara e cajado. A vara, irmão, ela serve para espantar as feras, um lobo, um leão, qualquer outro tipo de fera. Mas também a vara, ela serve para quebrar a pata da ovelha, se necessário. Porque tem muita ovelha rebelde. E o pastor ele quebra a pata da ovelha quando ela quer fugir do aprisco. Quando ela quer sair por conta própria. Não, eu não vou fazer isso. Eu vou fazer dessa maneira. Aí vem o pastor e pum, toma na pata. Fica agora deitadinha aí, com a patinha quebrada, né? Engessadinho. Não é, irmão? Irmão, se for necessário, tem que quebrar as quatro patas, né? A gente põe uma caminha para você no canto. Mas para que Jesus trate as nossas vidas por completo. Aleluia. Deus corrige ao filho que ama. Se for necessário Jesus quebrar as nossas patinhas, né? Ele vai quebrar por amor. Viu? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Se Deus está te corrigindo nessa noite, é porque Ele ama a sua vida. Se Deus está te corrigindo essa noite, é para que haja salvação na sua vida, em nome de Jesus. Se Deus está te corrigindo essa noite, é para que o leão, o urso, o lobo não devore a sua vida. É para que o mercenário não te pegue, mas para que você esteja verdadeiramente guardado pelo Senhor, que é o supremo pastor das nossas vidas. Glória a Deus. Glória a Deus. A segunda ferramenta, que é o cajado, serve para puxar o ovelha. O cajado ele tem tipo, né? Faz como que um na ponta. Aí o pastor vai lá e puxa o ovelha, o cajado. A Bíblia diz: a tua vara e o teu cajado me. A tua vara e o teu cajado me. Pode bater, irmão, mas vai consolar. Amém? O cajado é para consolar. Aleluia. Irmão, Jesus ele tem vários tipos de ovelhas. Jesus ele tem e teve vários tipos de ovelhas. Jesus ele teve a ovelha explosiva, que foi Pedro. Pedro era um discípulo muito explosivo. Pedro era o tipo de cara que, quando Jesus foi ser preso, ele cortou a orelha do soldado. Ele era um homem muito explosivo. Mas Jesus também tinha a ovelha incrédula, Tomé, né? Jesus ressuscita e Tomé não acredita. Jesus tinha a ovelha amorosa, que é João, a ovelha calminha, tranquila. Sabe por que eu estou te falando isso, irmão? É porque Jesus ele tem vários tipos de ovelha. Repita comigo: Jesus tem vários tipos de ovelha. Isso significa que cada um de nós temos as nossas particularidades. Cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Eu vou ser de um jeito, o irmão que está do lado vai ser de outro, mas todas as ovelhas têm algo em comum. E sabe o que as ovelhas têm em comum? Todas elas ouvem a voz do pastor. Aleluia. Elas podem ser diferentes umas das outras. Existe ovelha negra, ovelha branca, ovelha amarela, tudo quanto é tipo. Mas o que todas elas têm em comum, elas ouvem a voz do pastor. Aleluia. Aleluia. Irmão, eu gosto de ser didático. Diga para quem está do seu lado: ouça a voz de Jesus. Ouça a voz de Jesus. Eu já estou encerrando essa palavra. Eu queria, antes de encerrar, que abrisse comigo em Salmos 23. Salmos 23, nós vamos ler o Salmos 23 todos juntos. Amém? Amém. Se você está recebendo de Deus, dê glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos repetir todos juntos? O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Glória a Deus. Me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça
por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Irmãos, que o nosso único desejo seja exatamente esse versículo 6, que eu habite na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você se colocasse de pé. Coloca no versículo de número 1. No versículo de número 1, o que ele diz? O Senhor é o meu. Aleluia. O Senhor é o meu. A Bíblia não diz que o pastor é o meu Senhor. A Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor. Porque antes de Jesus ser pastor da sua vida, ele precisa ser Senhor. Antes de Jesus ser pastor, ele precisa ter o domínio da sua vida. Ele precisa ter o senhorio da sua vida. E ser Senhor significa ter o domínio. Aleluia. Uma ovelha de verdade, ela permite que o pastor venha dominar a sua vida. Uma outra característica muito interessante é que a ovelha, irmão, ela não gosta de beber água parada. Ela só bebe água corrente. E a palavra do Senhor nos diz que aqueles que creem, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Você crê que rios de águas vivas vão fluir no seu interior? Você não vai beber água parada. Você vai beber água corrente essa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. A última característica muito interessante da ovelha é que a ovelha é muito medrosa. A ovelha é muito medrosa. É por isso que no versículo número 4 diz que, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que eu não temeria? Porque tu, Senhor, estás comigo. Por mais que você tenha medo, irmão, todos nós temos medo. Mas eu quero te dizer algo: Jesus está contigo. Aleluia. Aleluia. Jesus é contigo. Glória a Deus. Eu queria te convidar a adorar o Senhor neste momento. Vamos louvar o Senhor. A presença do Senhor é real nesse lugar. Pai, eu amo tua presença.